Olá, meus queridos. Vamos entrelaçar ainda mais os nossos sentimentos de amor para que formemos um elo ainda maior e que possamos ajoelhar em espírito aos pés do Divino Mestre Jesus, agradecendo por tudo que nos oferece e rogando que as bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós nesta união que se faz na casa da Irmã Lina. Confiantes das nobres presenças da espiritualidade junto ao nosso pequenino grupo de oração, vamos com muita atenção acompanhar a tarefa de hoje para que ela se transforme num lampejo de luz e possa envolver onde houver maior necessidade. Assim, iremos acompanhar a Celeste na explanação do Evangelho de hoje. Graças a Deus. Amigos queridos, é uma grande alegria podermos nos reunir novamente. Espero que todos estejam muito bem e que a paz de nosso amado Mestre Jesus continue a nos envolver para que possamos bem refletir sobre o seu Evangelho de luz. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 14, item 8, parentescos corporal e espiritual, item 9, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esses dois capítulos nos trazem a relação do conjunto familiar. E nós que estamos dentro da doutrina dos espíritos, que já sabemos que somos espíritos imortais e que estamos sob o impulso da lei do progresso, e que isso faz com que sejamos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, e que essas experiências vão nos trazer diferentes situações para que possamos adquirir conhecimentos que nos elevam moralmente. Também já temos a compreensão que para isso existe o núcleo familiar, que tem como objetivo nos auxiliar a termos essas experiências. E é através da reencarnação dentro das famílias que nós vamos tendo essa possibilidade. Porque é somente nessa convivência familiar que nós vamos trabalhar em nós o egoísmo. E na questão 913 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos falam que o egoísmo é o vício mais radical e que deve ser combatido, porque dele deriva todo o mal. E que Deus, conhecendo profundamente a nossa fragilidade e os perigos que o egoísmo traz para o nosso progresso, criou esse mecanismo, chamado família, que nos ajuda através dessa proximidade que vai criando
laços de afetividade a trabalharem em nós o egoísmo. E a família é o alicerce da sociedade, o primeiro educandário que nós conhecemos quando estamos aqui na matéria. A família é uma organização divina que tem o seu planejamento, primeiro, realizado na espiritualidade. Então, quando nós falamos de família, nós temos que valorizá-la, respeitá-la, porque o objetivo dela é educar e regenerar os espíritos que vêm da vida espiritual para receberem aqui, nesse educandário de almas, esses valores éticos e morais que desenvolvem o amor. Porque a nossa finalidade, aquela, para a qual Deus nos criou, é amar. Mas esse amor que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não temos nem ideia de como ele é, mas que precisa, na nossa caminhada, ir sendo adquirido aos poucos. Então é dentro dos diversos núcleos aos quais nós vamos nos vinculando quando estamos aqui na matéria, que essa condição de amar vai acontecendo. Mas a base de tudo começa dentro do núcleo familiar. Então a família é a estrutura da sociedade. E é de dentro da família, que vão sendo criados os elementos dessa sociedade. E esses elementos vão sendo construídos nos núcleos familiares no dia a dia. E nós não podemos também desconsiderar que aqueles que formam os elementos de uma família são, na maioria das vezes, espíritos que já estiveram ligados por relações anteriores, que tanto podem ser de simpatia, de afinidade, como também podem ser de antagonismos. Como a lei é de progresso, não dá para progredir, e o progresso se considera em cada vez mais conquistar o bem e o amor, não dá para ir fazendo essas conquistas se nós formos deixando na retaguarda corações ressentidos conosco ou se nós estivermos ressentidos com o outro. Então é no núcleo familiar que nós vamos também ajustando aquilo que ficou desequilibrado. Então nós vemos diariamente essas situações, às vezes de profundas aversões, de extensas mágoas e até ódios dentro da família. Então é nisso que nós precisamos nos ater, que a família é uma junção de caracteres, é uma junção de sentimentos que precisam ser trabalhados. Ela é muito bem articulada, ela não é obra do acaso, e que cada um dos seus membros precisam desenvolver entre si o perdão, a solidariedade, a fraternidade, porque é ali que a gente aprende para depois praticar na sociedade de uma forma mais ampla, porque nós não podemos esquecer que Jesus nos ensinou que nós vamos ter que amar a humanidade inteira como irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E isso não vai acontecer de forma gratuita.
né? Nós não vamos ganhar esse amor, nós vamos conquistá-lo, nós vamos trabalhá-lo. Então, reflitamos sobre isso, né? Que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Não basta nós nascermos numa família para que isso garanta que nós tenhamos uns pelos outros esse amor que precisamos desenvolver. Ao contrário, a gente vê dentro da família, às vezes, ódios terríveis. Nem sempre conseguimos trabalhar os sentimentos em nós, ou o outro trabalhar nele por nós, esses sentimentos de afetividade, numa única existência, mas a gente precisa fazer o melhor possível neste momento, no agora, ter mais paciência, mais gentileza, generosidade dentro da família. Se a gente conseguir viver bem dentro do nosso lar, né, nesse núcleo primeiro, depois expandir para a nossa família secundária, a gente vai viver bem em qualquer lugar. O que nós precisamos ter dentro da nossa família? Harmonia. Como é que a gente também trabalha isso? Harmonizando o nosso íntimo, com prece, muitas reflexões sobre o Evangelho, né? Nos perguntarmos o que Jesus nos ensina, quais são as atitudes que nós precisamos ter, usar aquela regra áurea que ele nos coloca, fazer para o outro o que a gente quer para nós. E no nosso lar, prece, Evangelho, e fazer para o outro dentro do nosso lar o que a gente quer para nós. Às vezes a gente é tão gentil, tão generoso, tão delicado fora de casa. Por que não usar tudo isso dentro do nosso lar? Isso é tão importante, faz um bem tão grande, traz uma paz tão grande. Mas não vincular isso na atitude do outro. Fazer aquilo que nós sabemos que deve ser feito. Se o outro fizer também é ótimo, se ele não fizer, pelo menos nós fizemos. E aqui, para a gente finalizar, aquilo que nos fala Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E com essa reflexão, nós encerramos também dizendo o seguinte: está em nossas mãos harmonizarmos o nosso coração. E todo coração harmonizado consegue espalhar a harmonia aonde estiver. E todo lugar harmonizado é um convite a mais para que o outro se harmonize também. Não é fácil, mas é possível. Basta que nós façamos a parte que nos compete. E certamente Deus, através do seu infinito amor e misericórdia, estará sempre fazendo a parte dele. Que ele nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Agradecemos, Celeste, por esclarecimentos sempre muito bem-vindos para o nosso conhecimento, que nos auxiliam a pouco transformá-los em regra e norma de conduta para o nosso viver. Passamos as nossas vibrações e nós
vamos dizendo: Senhor Jesus, rogamos por tua misericórdia em favor da situação afligente e avassaladora que vive o nosso planeta Terra. Carecemos, Jesus, da tua paz e da tua bondade. Sabemos que estamos sob o teu direcionamento e ajude a nos conduzir de forma a ser pequeninos servidores, mas fiéis aos nossos compromissos e responsabilidades, e principalmente nos esforçando para viver as lições de sabedoria do teu Evangelho. O momento vigente carece muito da nossa ligação com a fonte divina. Que a luz celeste ilumine o coração e o pensamento das criaturas, principalmente dos dirigentes de povos e nações, para que as suas tomadas de decisões sejam sempre elas as mais acertadas. Rogamos em favor de toda a humanidade, especialmente daqueles que se encontram em sofrimentos, dores, enfermidades, aqueles que perderam seus lares, aqueles que procuram por um auxílio, um abrigo, um encaminhamento, um amparo para o seu resguardo. Ah, Senhor Jesus, que as nossas vibrações alcancem também os países em desarmonia, em desunião. Quantas perdas, senhores, quanta falta de compreensão e de amor ao próximo. Como precisamos aprender os teus ensinamentos, as leis de nosso Pai Criador. Que os teus celestes benfeitores espalham a esperança e a fé, a confiança para que tudo se renove e que possamos, em muito breve, ter dias de alegria e de paz. Que o vínculo divino continue envolvendo os nossos lares e os nossos familiares. Somos muito gratos a todos que nos acompanharam, à irmã Lina, aos nossos amados colaboradores, a Jesus e a Deus nosso Pai, encerrando assim o trabalho de hoje, dando graças a Deus.